E é por conta disso que o Flamengo pensa ou repensa na venda do Wesley, mesmo sendo um valor muito bom oferecido pela Atalanta para contratar o jovem lateral direito do Flamengo. Então, muitas lesões essas que fazem a diretoria ir ao mercado de uma maneira urgente para buscar reposição. Da diretoria para tratar dessa busca por reforços e também da possibilidade de venda. Hoje, o Flamengo vai sofrer no mercado para contratar, sabe por quê? Porque todo mundo sabe da necessidade do Flamengo. O que vai acontecer agora? Subiu o preço. Exatamente. A lei da... Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, quiser nos ajudar, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos nessa terça-feira, galera. Estamos trazendo as últimas novidades para vocês aí do Flamengo, que nessa quinta-feira aí enfrentará o Bolívar aí, partida válida pela Copa da Libertadores da América. Agora o Flamengo joga quinta-feira. Quem faz mais falta para o Flamengo? Eu já sei essa resposta, João Lifton. Cebolinha ou Vinha? Os dois fora da partida do Flamengo contra o Bolívar no Maracanã quinta-feira. E aí, Bigodeira? Provavelmente sem os dois pro restante do ano, né? O Cebolinha já está confirmado que não joga mais esse ano. O Vinha ainda não, o que pode ser uma boa notícia, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas eu acho que o Cebolinha faz muita falta, até por tudo que ele produz dentro de campo pro time, né? A gente vê que com ele o Flamengo tem outra dinâmica, especialmente a jogada dele tradicional pelo lado esquerdo, cortando para dentro, abrindo espaço para o Ayrton Lucas muitas vezes fazer essa passagem para profundidade. Então o Cebolinha faz muita falta e já vê, se a diretoria do Flamengo não olhar para o mercado até o fechamento dessa janela... 19 dias para fechar a janela. O Flamengo vai passar pro sufoco. Agora eu quero entrar no debate do Vinha também, da lateral esquerda ali, Fernando, mas eu quero trazer o Bruno pro papo, porque vocês foram zagueiros, você foi zagueiro, o Bruno jogou futebol também. Jogava de quê, Bruno? Zagueiro. Zagueiro, volante ou zagueiro? Eu comecei no meio, depois no meio. Depois eu desci lá pra... ele. Qual é, pô? Aí não, no meio campo. Comecei no meio campo. Me ajuda aí. Então, vou te ajudar. Jeito, não dá pra dizer não. Não tem como. Passou uma fazenda, mas chegou e falou, hoje já era. Se pedir com jeitinho. Já era, pô, entrega tudo. Vou reformular a frase. Comecei no meio campo e depois fui pra zaga. E, aliás, sabe quem me colocou na zaga? Aqui até aproveitando um momento, aqui um parêntese curto, que foi o nosso querido falecido Adílio, que já não está entre nós, e o Adílio foi meu treinador no CFZ. Verdade. Ele foi meu treinador e o Adílio que me desceu do meio campo para a zaga. Ele teve essa visão e pronto, eu lembro perfeitamente do dia que ele me jogou para trás, falou, vai jogar na zaga, tá crescendo muito. Aí fica na zaga aí. Foi bom que depois que você foi pra zaga, você virou modelo, foi pra Europa. Ganhou dinheiro, não ficou igual o Fernandão batendo nos outros aqui no Brasil. Era muito melhor. O Fernandão é zagueiro habilidoso. Eu não teria a oportunidade de virar modelo. Você pode virar modelo, se você é bem gostosão também. Olha aqui. Ô Bruno, por que você acha que o Flamengo tá tendo tanto problema com bola parada? Esse time bom do Tite, mas bola parada tá difícil. Qual o segredo pra não tomar tanto gol de bola parada? Cara, eu vou dar meu parecer... Bola aérea, né, de maneira geral. Meu parecer, que é um parecer técnico de quem jogou, não jogou no nível que vocês jogaram, mas jogou bola. E o que eu aprendi no futebol italiano, pelo menos, que pra mim é o futebol, que taticamente, defensivamente, você que jogou no futebol alemão, pra mim é o melhor que tem, tá? E eu acho que no Brasil ainda marcam demais a bola. Ou seja, eu sei que existe a marcação por zona dentro da área, que alguns treinadores preferem, se eu não me engano o Tite é assim. Sim. Exato. Então, mas a marcação do homem é muito importante. Também acho. Então, assim, eu entendo a marcação por zona, mas isso muitas vezes passa por treinamento. E aí é que vem a diferença do futebol italiano para o futebol brasileiro. Pelo menos defensivamente falando como zagueiro. É um treinamento exaustivo. Chato, mas funciona, porque no final das contas, quando você vai para o jogo, aquela fração de segundo... Tá automatizado. É automatizado. Então, aquela fração de segundo que você já está tão acostumado àquilo, por exaustão, chato, que é um treinamento chato, você faz. E é aquela meia raspada de cabeça, aquele toquezinho no corpo que você tira o atacante da jogada.
Eu sei que estou falando de ocasiões, mas às vezes uma ocasião faz o Flamengo perder um jogo O ou um Flamengo perdeu o empate. gol do Caleri agora, em São Paulo. E assim, a minha opinião, tá? Com a mínima experiência que eu tenho no futebol, sem criticar A ou B, mas é a experiência que eu tive na Itália, com o futebol italiano. Me ensinou muito como zagueiro. Então a gente está no debate aqui, zona ou homem. Fernandão, você como zagueiro, zona ou homem? O que você prefere? O híbrido. O híbrido Igual dos dois. Pra mim é mais interessante. Por quê? Porque normalmente, quando você marca de forma híbrida, claro que eu entendi. De forma híbrida. Eu não falei nada, eu tô quieto aqui. Claro que eu entendi. Claro que eu entendi o que você falou. faz. O híbrido, pra explicar pra galera de casa, é quando você Híbrido é o Total Flex. faz a linha. Você faz a linha por zona, mas coloca alguns jogadores determinados pra impedir a movimentação dos melhores cabeceadores, entre aspas, da equipe adversária. Dessa forma, você consegue inibir a movimentação, a corrida, para o cara chegar em movimento e ter mais impulsão, porque em movimento você consegue subir muito mais do que quem está parado. E você tem os caras que cabeceiam bem na bola, que vão atacar a bola, que é o que mais importa. Dessa forma, eu acho que você consegue inibir isso dentro do que o Bruno falou, que o Bruno foi muito bem, porque a Itália é o time que melhor se defendeu durante muito tempo no mundo todo. Por isso que teve grandes zagueiros, né? Maldini, Cannavaro, Baresi. E acabou de revelar o Calafiori pro mundo, né? Calafiori. Isso aí, pô. Chiellini, que acabou de se aposentar na Juventus, Bonucci, então, um monte de zagueiro bom. Enfim, dessa forma acho que consegue. E eu imagino o Tite, de tão pragmático que é, quanto ele deve estar com a cabeça fervendo, porque ele é um cara que treina muito isso. Tanto defensivo quanto ofensivamente. A gente não pode esquecer que o Flamengo, contra o Atlético Paranaense, fez um gol de cabeça nos, sei lá... No apagar das luzes. Verdade. E o Davi Luiz também fez um gol, também Contra no apagar o das Botafogo. luzes, contra o Botafogo. Enfim, tem que estar com mais atenção, usar mais o goleiro. O goleiro também é importante nessas batidas, né, GV? Você que foi goleiro, um goleiro muito bom, diga-se de passagem. Quem? Pô, você, de mim você não tá falando, você fake news, tá dando cadeia agora. Ele deu uma vaselinada agora. Vale nada, foi isso. Eu vi você agarrar. Eu nunca errei um cruzamento, porque eu não tava nunca no campo, pô. No banco não tem cruzamento. Até porque você vai cruzar, vai pra linha de fundo. Mas eu cruzava bem. Vai, Fernando. Olha o gol do cara que eu falei aí, ó, sozinho. Uns cruzam, outros fazem amor, né, GV? É verdade. Você tem razão. Você tem razão. Pitão. Então, enfim, o híbrido pra mim seria o mais interessante. É o que o Fluminense faz. O que não impede você de levar gols, pô. Tem a batida, quando a batida é muito bem feita e tem o jogador adversário que cabeceia muito bem. Nesse lance, por exemplo, GV, o que o Criciúma faz? Ele coloca um cabeceador muito bom na última bola, com o jogador que é mais baixo, pra ele poder colocar essa bola pra dentro da área de novo. Mais velha que a gente. Mais velha que anda pra frente. Pingar no segundo pau. Pra tu ver o que acontece. Ô, Fernando, Bigode, o Wesley pode estar de saída, Atalanta, né? Atalanta da Itália. Você há muito tempo defende a contratação de um lateral, mesmo quando tinha Varela e Wesley. Num cenário onde o Wesley vai, de fato, para a Itália, para a terra do Brunão lá. E aí, é para liberar? Manter? Porque não tem outra opção por enquanto. Se precisar contratar, são 20 milhões de euros, é a grana, mais de 100 milhões de reais. Tem alguém no mercado que o Flamengo possa ir atrás? Fala-se muito do Montiel, zagueiro argentino, que foi campeão do mundo. Joga pela de seleção lateral argentina, também. joga na lateral, é constantemente convocado pela seleção. É o Montiel, sei quem é. Mas assim, a gente também. Esse é um nome que é especulado há talvez 2, 3 anos no Tipo Flamengo. Claudinho! Exatamente. Mas Dos o Flamengo nunca consegue consumar essa contratação. Eu, se sou a diretoria do Flamengo, eu venderia o Wesley. Eu venderia o Wesley, até porque o Flamengo é um clube formador, o Flamengo vai manter um percentual. E o Wesley vai de encontro. Não pagou nada pra ver. Vai de encontro com tudo que o Brunão falou aqui. O Wesley, a gente sabe que ofensivamente ele tem muitas qualidades, mas defensivamente ele peca muito. E se ele for para um time como a Atalanta, muito provavelmente ele não vai jogar nem de lateral. E vai ele ter vai jogar que de defender ala. pra caramba, que o Atalanta briga embaixo, não é? Não. Não, a Atalanta é campeã da Europa League. Isso. Atalanta é o atual campeão Eu da só Europa vejo League. Libertadores E joga com ela três. joga com três Com três zagueiros. zagueiros, eu tô Joga com falando, três ele zagueiros. vai ser um ala. Então, assim. Ala com pra ele pode ser obrigação muito bom. ala com obrigação de voltar pra marcação. Isso. Porque lá eles têm Tá isso. sempre na Itália, dá pro Wesley jogar na Atalanta, pelo que você viu lá? O Wesley Tem alguma função? joga. Então, 3 zagueiros, ele vai provavelmente ele vai jogar na frente do terceiro zagueiro aqui desse lado. E ele tem muita força para atacar. O que ele precisa, na minha opinião, obviamente, aprender a defender como muitos jogadores brasileiros que, desde a base, enfim, é aquele meio termo entre ok, vamos preservar a qualidade do jogador, e aí é uma discussão que já vem de lá de trás. Ou vamos fazer a tática do jogador desde pequeno.
e aí encaixar o melhor dos mundos para ambas as coisas, técnico e tático. Mas pronto, eu acho que ele tem muita possibilidade de crescer e de melhorar ainda mais o futebol dele. Sim. Quando ele, defensivamente, e fora a força física que ele vai ficar. O Atalanta é um time muito bom, é um time que na Itália forma muitos jogadores na base, que depois vão para os outros clubes e tem feito excelentes campeonatos italianos nos últimos 5 anos. Está sempre brigando ali entre a metade para cima. E tem um treinador que é sensacional, que é o Gasperini. Que é já ótimo tá pro lá, jogador, né? Pegou lá Muito bom, ele tá lá há 8 anos. muito tempo E o lá. Wesley tem uma bola aérea razoável também. Ele sobe bem. Ele salta bem, tem um bom tempo de bola. E agora eu tô fechar. lembrando do Sávio, o Ângelo Louro da Gávea, teve lá no Mundo GV, lá no nosso podcast, falou que ele não teve tanta base assim, que ele veio pro Flamengo já agora, há pouco tempo, Foi o como Sávio se que fosse da levou, base do verdade, Flamengo. isso. E aí ele falou, há 1 ano atrás, sei lá, 2 anos, ele ganhava R$200. Esqueci o time agora, o Sávio falou lá na Acho que era base. Real Brasília, talvez? O Sávio falou, tá lá no Mundo GV, procura lá. E a vida do moleque em 2, 3 anos, como tá mudando. Porque o futebol tem o poder de mudar a vida das pessoas financeiramente. E você quer mudar a sua? Viva a sorte quem muda a vida dos brasileiros que não jogam. O Flamengo iniciou a preparação para encarar o Bolívar pela Libertadores com muitos desfalques. Na volta, Vene fala mais. Rodolfo. O Flamengo já começou a semana tendo que encarar um banho de água fria com a notícia de que ficará sem Cebolinha pelo restante da temporada. O jogador terá que passar por cirurgia após romper o tendão de Aquiles da perna esquerda. Nas redes sociais, a esposa do jogador postou uma foto com o atleta no hospital e escreveu uma mensagem de força. O Camisa 11 também publicou 2 fotos onde escreveu: "Eu voltarei mais forte". Além de Cebolinha, o Flamengo não poderá contar com Vinha, que sofreu uma lesão no joelho direito e provavelmente deve desfalcar a equipe também ao longo da temporada. Para o jogo contra o Bolívar, Bruno Henrique está suspenso após levar cartão vermelho na última rodada da fase de grupos. Além dos problemas por lesão, o Flamengo também tem outro motivo de preocupação. A bola levantada na área tem sido um ponto que tem dado dor de cabeça. O rubro-negro é o 4º time que mais foi vazado em bolas aéreas até o momento. Só fica atrás de Vasco, Atlético Goianiense e Vitória. Além disso, 42,3% dos gols sofridos nas principais disputas foram de cabeça. Em 31 partidas válidas pelas competições mais importantes... Mais informações sobre o Flamengo? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Benê. Lucas Pedrosa. Pois infelizmente o Flamengo ainda não conseguiu divulgar nas redes sociais, por exemplo, a gravidade da lesão, o diagnóstico da lesão do Vinha, justamente por conta daquilo que a gente mencionou ontem. O joelho, o local da lesão, ainda está com muitos líquidos e também sangue. Então, o departamento médico do Flamengo ainda não tem um diagnóstico correto para poder divulgar. Já o Everton Cebolinha já passou pela cirurgia e o prazo de retorno, se a gente for parar e analisar, nem é tão longo assim, é de 3 a 5 meses em atleta de alto rendimento, que é o caso do Everton Cebolinha. A grande dúvida é como o atleta retorna após essa grave lesão, porque não é uma lesão simples. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Fica a dúvida. Ontem o Pedrosa até mencionou isso aqui, que o Adriano sofreu essa lesão e o Adriano, depois dessa lesão, nunca mais foi o mesmo. Mas a gente sabe que a medicina evoluiu bastante, estamos falando também de um atleta que é super dedicado no seu período de recuperação, fora das 4 linhas, aí fica a dúvida de como ele vai voltar. Repito o que eu falei ontem, toda a força ao Everton Cebolinha e também o Varela. A gente nem falou isso aqui ontem, mas o Varela também está lesionado. Ele está com uma lesão no quadril, inclusive é dúvida para pegar o Bolívar na quinta-feira. E é por conta disso que o Flamengo pensa ou repensa na venda do Wesley, mesmo sendo um valor muito bom oferecido pela Atalanta para contratar o jovem lateral direito do Flamengo. Então o Flamengo, de fato, sofrendo com muitas lesões essas que fazem a diretoria ir ao mercado de uma maneira urgente para buscar reposição. Porque o fato não tem como você fechar os olhos para esse tipo de situação e falar, não vamos contratar, vamos recorrer à categoria de base. Não é assim. Estamos falando de 2 jogadores extremamente importantes. Tudo bem que na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas, mas a gente sabe que a qualquer momento o Ayrton Lucas também pode se machucar. E aí vai fazer o quê? Vai ficar improvisando o Léo Pereira nessa posição? Não faz o menor sentido. E também no ataque, a gente está falando de um Everton Cebolinha que era titular e hoje o reserva imediato dele, o Bruno Henrique, também vive uma fase super inconstante, inclusive com problemas físicos no tornozelo. Para e pensa, a todo momento ele tem um problema no tornozelo. É algo já crônico, digamos assim. Então o Flamengo, de fato, precisa ir ao mercado. Digamos que essa urgência atrapalha em outras negociações de venda. É o caso do Wesley e o caso também do Fabrício Bruno. Porque o Flamengo pode vender o Fabrício Bruno a qualquer momento para o Rennes da França.
Só que essa Será necessidade... que vai vender, Veni? Então, agora, nesse momento? Vamos lá. Ontem teve uma reunião da diretoria para tratar dessa busca por reforços e também da possibilidade de venda. Hoje, se eu falar para você aqui que a chance do Fabrício Bruno ser vendido é maior do que o Wesley, é a verdade. Porque eles entendem, mesmo que o valor oferecido pelo Wesley, eles entendem o seguinte: o Varela, a todo momento, também está se machucando e é convocado com uma certa constância para a seleção uruguaia. Hoje o Wesley é o único jogador da posição. No caso do Fabrício Bruno, é um valor extremamente alto por um jogador já com idade avançada. Então eles acham que por Wesley eles podem receber mais propostas futuramente. Mas ainda não está certo que vai vender. Por exemplo, a informação que eu tive hoje pela manhã é o seguinte: o Flamengo tenta melhorar as condições de pagamento da Atalanta. A Atalanta ofereceu 16 milhões de euros de maneira fixa, mais 4 em bonificação. O Flamengo quer receber 18 milhões pelo menos de maneira fixa e 2 em bonificação. E nesse tempo, o Flamengo vai ganhando tempo, enquanto isso, vai preparando e buscando reforços. Então não tem essa urgência de vender jogador. Se fosse um outro clube desesperado precisando de dinheiro, eu arriscaria dizer que o Wesley já estaria na Itália, porque precisa de dinheiro e é um valor absurdo. Eu acho que o Flamengo não vai receber uma outra proposta por Wesley, mesmo sendo um jogador bem avaliado, com potencial, jovem, beleza, mas outra proposta igual a essa, eu acho que o Flamengo não recebe tão cedo. Eu depois de 2 gestações e 2 Covids, eu tô com a memória meio maluca, né? Eu não tô muito boa Mas eu acho que o Rafa, também, lateral do Botafogo, sofreu também essa cirurgia no tendão de Aquiles em 2022. E eu acho que foi até a primeira grande lesão, depois teve o trauma no rosto. Eu acho que dele foi também o Aquiles e assim, não sofreu mais com esse problema. O Rafa teve outros problemas, um até fator de sorte, que ele tomou um choque no rosto. Mas hoje em dia foi o que o Vene trouxe, né? A medicina cresce, né? Todas as áreas do futebol crescem muito. E também o Cebolinha, que é um extremo atleta, isso facilita muito na hora da recuperação. Agora, ô Pedrosa, olha que bonitinho. É dose dupla pro papai Pedro, nasceram... São 2 meninas, 2 meninos, vocês sabem? Olha que coisa mais lindinha, gente. Parabéns aí pro Pedro, pra mamãe, né, pra esposa do Pedro. Isabel e Antônia, são 2 mocinhas, Isabela e Antônia. 2 mocinhas, o Pedro que tá numa temporada fantástica, Lucas Pedrosa, marcando gol atrás de gol. Bota mais 2 gols na conta aí. Olha aí, ó, que bonitinha, nasceram as filhas do Pedro, gêmeas. A minha amiga Isabelle Benito sempre falou pra mim, assim, filho, traz uma sorte. E a dele é em dose dupla, ô Lucas Pedrosa. Olha aí o Pedro com as 2 meninas no colo que nasceram, ô Pedrosa. Acredito que isso alegra a vida de qualquer um, principalmente o Pedro, que parece ser um cara muito família, muito focado no que ele faz. Então, parabéns aí ao Pedro, à família. Gol não vai faltar para homenagear as meninas. Olha aí, e o Bolívar já chegou, Pedrosa, no Rio, para enfrentar o Flamengo na quinta. Eles vão treinar no CT do Fluminense hoje e amanhã. Tá aí o desembarque do Bolívar, que no início da Libertadores, que teve uma comemoração dos jogadores, vamos ao Rio de Janeiro, e os brasileiros do time, não, pegamos o Flamengo. É esse time aí, né, ô Pedrosa? Velho conhecido na temporada do Flamengo, enfrentou o Flamengo 2 vezes, o jogo de ida e o jogo de volta na fase de grupos. Exatamente, é um time que vem se estruturando muito nos últimos anos, vem frequentando Libertadores. É uma equipe que gostou de jogar no Rio de Janeiro, mas assim, não foi muito boa a lembrança, né? Porque o Flamengo conseguiu um belo resultado. E eu acho que, novamente, o Flamengo tem que vir para jogar no Maracanã e já definir essas oitavas de final em casa, porque a altitude ela muda muito o jogo. Isso é óbvio, isso é clichê do futebol sul-americano. Não vejo como um time que assusta o Flamengo, porque o Flamengo tem condições totais de resolver esse jogo na primeira partida. Vocês viram o que o John postou? Vocês viram o que o John Textor postou? Eu vi. Cadê? Bota na tela. O John é uma peça rara, né? O John, ele é um cara que ele gosta dessa conversa de futebol, né? Ele gosta. Você viu o Lucas Pedrosa? Não, ele postou um manequim vestido de Flamengo, né? E o boné do Botafogo na cabeça. E aí ele bota, todo mundo ama o Botafogo hoje em dia. Isso é John Textor. Ô, Lucas Pedrosa, escreveu em português, olha lá, ó.
meio doido, né? Ele é doido, gente. Vocês não acostumaram com o meu voz, não? Eu, assim, se for pra dar minha opinião, eu achei falta de respeito do John Tex. Com não quem? achei Com legal, o Flá? não. Sério? Com a Você instituição achou, do Flamengo. Benê? Ele entrar numa loja oficial do Flamengo, botar o boné do Botafogo, nada contra a instituição Botafogo, mas se fosse a Leila Pereira fazendo isso com o boné do Palmeiras, eu não ia achar legal. Mas a gente... Assim como eu não iria achar legal se um dirigente do Flamengo entra na loja do Botafogo e bota... eu não tinha acho pensado falta por de esse respeito. lado, achei legal. Com a instituição. Entendi. Não é nem com a torcida, acho que vale a resenha, mas com a instituição Flamengo eu achei falta de respeito. Eu achei bom o seu ponto, Vene. Eu como botafoguense... Mas talvez só o olhei John a graça ele nem de cá, tenha não feito olhei o na lado de lá. maldade, assim, de verdade. Eu acho que ele não... De repente ele não tem noção disso. Mas é bom lembrar também que o John e o Landim, que é o presidente do Flamengo, eles se dão muito bem. Sim. Se dão muito bem. Eu acho que no meio do futebol aqui, um dos melhores... Tanto é que o Landim tentou melhores fazer a venda do relações. João Gomes pro Sim. Lyon por causa do John Tex. Só que a relação do John Textor e do Landino é a relação do Flamengo, Flamengo do com o Botafogo. Botafogo. Perfeito, É a falta Pedrosa. de noção dele, porque ele tem outra, talvez, visão do que é uma rivalidade dentro do futebol. Não é pra ser nem o 80 de sair brigando por aí, mas eu acho que isso aí também eu não eu gosto. Eu não gosto. Por isso que é bom Não é pra- debate de não é futebol. pro- Eu não tinha pensado por Não é esse pro lado que vocês estão torcedor falando. ficar Vocês estão com a com razão. ódio Nada, do John zero. Textor. Não, isso. Talvez é muito mais pro John Textor entender como é que funciona a rivalidade e que existe um limite. E assim, é interessante... Mas eu acredito que ele não tenha feito pra faltar respeito com a instituição. Zero maldade, Não. só E é ele falta nem, de talvez noção ele nem mesmo. tenha noção disso É isso. daí. É outra Agora, cultura, pô. Esse boné azul aqui que ele aparece, né? Ele deu... Ó, tem um detalhe, ele botou a localização, foi lá em São Paulo. ó. Deve ser na loja do aeroporto, talvez, não? Tem na loja do aeroporto. Tem na loja do aeroporto. Verdade. E ele provavelmente estará aqui, né, Sim, no pô. jogo amanhã, né? Um jogo importantíssimo. Falar nesse jogo, mas foi bom vocês levantarem Só esse finalizar o lado. assunto do Flamengo, já que a gente vai falar de Botafogo, Vamos, porque fala. a escalação do Flamengo no final de semana contra o Botafogo depende do resultado do jogo contra o Bolívar. Por exemplo, quê, se o Flamengo Benê? fizer um ótimo resultado, exemplo, o resultado que foi aqui no Maracanã na fase de grupos, 4-0, aí dá um certo alívio pro Flamengo na volta, Perfeito. lá na altitude. Agora, se vence por apenas um gol de diferença, nada está definido. A verdade é essa, ele não deixa o Flamengo confortável. E aí o Flamengo pode ser obrigado a poupar contra o Botafogo Será e priorizar que na existe volta. essa possibilidade num placar magrinho, Verê, encontrar o Botafogo com um time mais reserva? Ah, existe, né? Eu não acredito no Bolívar aberto como é que foi aqui no Maracanã na fase de grupos. Não Na digo fase nem de do grupos, resultado, não. Eu digo a possibilidade de, se acontecer resultado, isso acontecer. Sim, ué, existe. Por exemplo, repito, se o Flamengo fizer um resultado extremamente confortável aqui no Maracanã, já pensando no jogo da volta, lá na volta você pode, entre aspas, poupar muito mais jogadores pensando no jogo contra o Botafogo. Porque o jogo contra o Botafogo é muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Tanto quanto o do Bolívar, Pedrosa. Porque se você imagina que são duas decisões, o Botafogo e o Flamengo até aqui duelaram essa primeira colocação o tempo inteiro, né? Junto com o Palmeiras aí. Uma hora a gente teve o Bahia, agora a gente tem o Fortaleza. A gente não pode desprezar esses outros times que também estão ali brigando por essas cabeças. E aí a gente fala dessa competição. E na outra competição é a Libertadores. A gente sempre fala por aqui que a Libertadores, por ser um jogo de mata-mata, às vezes o seu foco pode ser um pouquinho maior naquele momento, né? Mas um confronto direto em como tá esse Campeonato Brasileiro não pode ser desprezado, né? Complicado, hein, ô Pedrosa? É sempre complicado. Eu acho que as notícias das lesões pro Flamengo foram terríveis. Se a gente fosse amenizar aí a situação, o bom é que a janela de transferências ainda está aberta e o Flamengo é um time que quando Será que vai Vai o quê? na janela? Mas o tem Flamengo? que ir, né? Desculpa, se não for é imprudência. Não, vai sim. Inclusive eu acho imprudente o próprio Botafogo não ter contratado outro zagueiro ainda. A gente está falando do Flamengo, que hoje em dia tem condições financeiras, é um time que qualquer atleta praticamente gostaria de estar jogando. Quando você vai ao mercado e bota o Flamengo na mesa, qual atleta que não balança? Então o Flamengo tem condições não só financeiras, mas também condições pelo prestígio que tem, como vem se tornando o Botafogo também, pelas condições financeiras e porque o Botafogo se tornou um time que disputa títulos. Então assim, eu acho imprudência de times que estão disputando os principais títulos do futebol sul-americano e do futebol brasileiro não ir à janela para se reforçar. Claro, cada um tem seu orçamento, tem suas necessidades, as lesões também fazem parte
de um planejamento, na minha opinião. Acho que quando um atleta se lesiona, você tem que ter, dentro do seu departamento de scout, jogadores que podem substituir aquilo ali. E o Flamengo e o Botafogo devem ir ao mercado para poder continuar até o final do ano disputando cada competição. A não ser que eles admitam que essa aqui é a minha competição, essa aqui é a minha competição. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que seria muita imprudência das duas diretorias se eles não forem ao mercado. O Botafogo para contratar um zagueiro titular, indiscutível, e o Flamengo para contratar um lateral esquerdo e pensando também até nessa ponta esquerda, onde o Flamengo tem a ausência do Everton Cebolinha, o Bruno Henrique não é uma certeza já há algum tempo. Então eu acho que o Flamengo deveria ir para essa ponta esquerda aí, tentar contratar um jogador. Eu só acho que o Flamengo vai sofrer no mercado para contratar, sabe por quê? Porque todo mundo sabe da necessidade do Flamengo. O que vai acontecer agora? Subir o preço. Exatamente. A lei da demanda no mercado. É igual o carro de aplicativo em dia de festa. É isso. Ali perto da festa, né, Pedrosa? O preço vai subir porque tem um monte de gente querendo pegar, né? Eu concordo, mas olha só, o Flamengo é o tipo de time que ele passa uma vez. Passa duas. Se você não quiser, se o atleta não demonstrar interesse, o Flamengo o atleta vai querer, mas, por exemplo, sei lá, o Flamengo quer contratar um jogador do Parma, da Itália. Sim. O Parma sabe que o Flamengo está desesperado. Esse jogador que eles iriam pedir 10, agora é 15. Claro. Entende? Assim como, por exemplo, o Flamengo consegue vender muito bem, porque, o Wesley não vale 20 milhões de euros. Não mesmo. A proposta que estão fazendo pelo Wesley é uma proposta astronômica. É uma proposta do Luiz Henrique. O Luiz Henrique veio pro Botafogo por esse valor. Então, assim, tem um ônus, que todo mundo sabe. Flamengo deve intensificar aí tratativas por Michael após lesão aí confirmada em Everton Cebolinha. A lesão de Everton Cebolinha aí pode vir aí o atacante fora dos gramados aí. Se trata de Michael. O rubro-negro já sondava a situação do atacante da Arábia Saudita e agora poderá aumentar o seu desejo para repatriar aí o ex-jogador rubro-negro. As informações são no portal Gol. Então, estava sendo soldado aí, né, Michael, pelo Cruzeiro e Corinthians. Mas após aí a lesão confirmada aí de Everton Cebolinha, o Flamengo planeja aí e estuda uma oferta aí oficial ao clube árabe e também chegar a um acordo salarial entre atleta e jogador. Então, nesse momento, o Flamengo vê como prioridade um atacante aí, um ponta, né? Que seria o substituto de Everton Cebolinha. E tanto a diretoria aí, como o técnico do Flamengo, Tite, enxerga com bons olhos aí a chegada de Michael, devido aí à lesão, né, que o Flamengo tem de Everton Cebolinha. Tem também o impasse de Bruno Henrique, um jogador que o Flamengo não pode confiar, que vira e volta está sendo se machucado. Então o Flamengo já está pensando aí no substituto aí de Everton Cebolinha. E seria aí um ex-jogador rubro-negro, Michael, fez muitos gols aqui. É um jogador ao padrão brasileiro, é bem acima da média, chegaria para somar, poderia ser titular no Flamengo, isso eu não tenho dúvidas. É um jogador que não se machuca muito, então no Flamengo seria bom, né? Visto que agora vai ficar só Bruno Henrique aí. O Bruno Henrique a gente já viu que não é um jogador confiável e que vira e volta aí está se contundindo.